Olá, crianças, bom dia! Vamos dar início à nossa aula. Vamos para o nosso devocional. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada pela essa aula que se inicia. Nós pedimos as suas bênçãos, que o Senhor nos traga concentração, que o Senhor nos traga um dia maravilhoso, que a gente consiga absorver todo o conteúdo, que seja um dia de aprendizagem bem legal e satisfatório. Em nome de Jesus, amém. Olha só, crianças, hoje nós vamos ter aula de matemática e ciências. E para isso nós vamos dar continuidade daquela forma que seja bem legal. Procure um lugar agradável, pegue o seu material para a gente começar a aula, tá bom? Oi, crianças! Na aula de matemática de hoje nós iremos falar sobre medida de capacidade, leitura e representação. Só que antes nós iremos fazer a correção da atividade, que ficou lá na página 194, e a sexta questão na página 195, que eu pedi para vocês responderem na última aula. Eu peço que vocês peguem o material para acompanhar a correção comigo. Crianças, nós iremos fazer a correção da atividade de matemática na página 194 e 195. Olha só, na primeira questão diz assim: calcule o volume usando as medidas indicadas nas figuras. Então, se nós vamos calcular o volume, é tudo que ocupa o espaço. Então, se volume é tudo que ocupa o espaço, vamos lá na letra A. Na letra A nós temos, então, volume, que é tudo que ocupa o espaço, que é igual. Ele quer que calculemos a sua metragem em metros cúbicos. Então, ele quer saber a sua largura versus a sua altura versus o seu comprimento. Então, vamos lá. 5 metros vezes 5 metros vezes 5 metros. Quanto é 5 vezes 5? 25. Muito bem. 25 vezes 5. Quanto é que dá esse valor aí? 25 vezes 5. 125. Muito bem. Esse é o valor do cálculo do numeral. Agora eu preciso calcular o m em metros cúbicos. Então, m vezes m dá m ao quadrado. M ao quadrado vezes m dá m ao cubo. Então, esse é o valor da letra A. Para quem respondeu e conseguiu fazer até aí, parabéns. Quem não conseguiu, vamos lá que a gente vai conseguir. Vamos tentar de novo. Vamos para a letra B. Letra B. Eu tenho 6 metros, 6 metros e 6 metros. Comprimento, largura e altura. Então, é o volume, que é igual 6 metros vezes 6 metros vezes 6 metros. Então, quanto é que dá isso aí? 6 vezes 6 é igual a 36. 36 vezes 6. Façam calcular. Quanto é que dá? 216. Muito bem, parabéns. E agora aquele cálculo do m. M vezes m. M ao quadrado vezes m, que dá metro ao cubo. 216 metros ao cubo. Esse é o cálculo do volume. Vamos para o cálculo da letra C. Vamos calcular o volume, que é igual a 1,5 metros vezes 1,5 metros vezes 1,5 metros. Que como é que vai ser esse valor? Quanto é 1,5 vezes
1,5. Dá 2,25. Agora, eu tenho que calcular esse valor, 2,25 vezes 1,5, que dá quanto? 3,375. Muito bem. Você vai calcular o m 3 vezes, como a gente conhece, m vezes m e m vezes m, que vai dar ao cubo. Então, o nosso resultado é 3,375 metros ao cubo. Vamos para a letra D. Nós vamos calcular o volume de 18 decâmetro vezes 18 decâmetro vezes 18 decâmetro, que dá igual a 18 vezes 18, façam o cálculo, dá 324. 324 vezes 18, nós temos o resultado de 5.832 decâmetros. Só que o decâmetro você vai multiplicar ele 3 vezes para elevar ao cúbico. Decâmetro vezes decâmetro vezes decâmetro, que dá decâmetro cúbico. Segunda questão, letra A. É o mesmo processo, só que nós vamos calcular 3 vezes 2, que é o valor indicado, que ele quer saber o valor indicado em decâmetro, vezes 1,5. Vamos fazer esse cálculo aí. Quanto é 3 vezes 2? 6, muito bem. E quanto é 6 vezes 1,5? 6 vezes 1,5 é igual a 9. E você vai baixar o DM. E ele quer o valor ao cubo que você multiplicou. E assim nós vamos para a letra B. Letra B, vamos fazer o cálculo. Vamos começar 6 vezes 9 vezes 4,5. Quanto é que dá 6 vezes 9? 6 vezes 9 dá igual a 54. 54 vezes 4,5 dá igual a 243 o quê? Ele tá pedindo para você calcular em centímetros, então dá 243 centímetros cúbicos. Muito bem. E na terceira questão, ele está pedindo o volume dos cubos com as seguintes arestas. O que nós vamos fazer? Se é ao cubo, nós vamos multiplicar esses números que estão aí por 3 vezes. Olha lá o exemplo. 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a... Quanto é 4 vezes 4? 16 vezes 4. Dá igual a 64 centímetros ao cubo, que multiplicou 3 vezes. A mesma coisa, vocês vão dar continuidade, vão multiplicar 3 vezes o mesmo valor que tiver aqui. 8 vezes 8 dá quanto? 64. 64 vezes 8, 512, o quê? Decâmetro ao cubo, que você está multiplicando por 3. E assim fica a resolução deles. Você sempre vai multiplicar por 3
e vai colocar o valor ao cubo. Vamos agora para a nossa quarta questão. Nós vamos escrever por extenso. Olha lá, como se escreve por extenso. Você vai achar o número que está aqui e depois você vai colocar se é metro, se é quilômetro, se é decâmetro, se é milímetro, conforme tiver aqui na leitura da tabela. Então, aqui eu tenho o quê? O numeral 8, quando eu escrevo por extenso. 8, o quê? km é representação de quilômetros. km é a representação de quilômetros. Só que tem o 3 aqui em cima, lembra? Se tem o 3, é a representação de quilômetros cúbicos. Então, eu tenho 8 quilômetros cúbicos. Assim por diante, na letra B, 24 metros cúbicos. Letra C, 6 decímetros, dm, cúbicos. Letra D, 5 milímetros cúbicos. Letra E, 37 cm, centímetros cúbicos. E letra F, 12 decâmetros cúbicos. Vamos para a quinta questão. Quinta questão, você vai preencher conforme a leitura. Você vai acompanhar a leitura lá no seu livro. Você vai preencher a letra A. Ele está falando 2 metros. Toda vez que tiver a leitura lá no início, o numeral, você vai colocar o numeral, passar a vírgula e vai dar continuidade. 2 metros cúbicos, você já colocou 2, passou a vírgula, 2 metros cúbicos e 326 decímetros. Ele está me falando que ele tem 326 decímetros cúbicos. Mas no início ele falou 2 metros, então o que prevalece é antes da vírgula. Então, é 2 metros cúbicos e aqui está em decímetro. Então, nós temos aqui aproximadamente 2 metros e o cubo que vai aqui. Da mesma forma, a letra B. 5 decâmetros, ele passou 5 decâmetros, 5, vírgula. Então, ele está falando em decâmetro cúbico e 749 metros. Mas ele colocou primeiro decâmetros. Então, se o primeiro decâmetros, aqui nós vamos colocar decâmetros ao cubo. E assim, o que falar antes da vírgula é que você vai colocar aqui o resultado: decâmetro, centímetro e hectômetro. Ok? Vamos para a sexta e última questão. Olha lá, na sexta questão, nós vamos fazer o cálculo conforme se pede. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a transformação das medidas indicadas. Nós vamos transformar metros cúbicos em medidas. Vocês viram o exemplo? Vamos para a próxima. Olha só, eu tenho 17 o que aí? Eu tenho 17 quilômetros. Se é 17 quilômetros, eu vou dar uma olhadinha bem aqui na minha tabela. O quilômetro tá aqui. Então, se é 17, eu vou colocar 17. Só que eu tenho que dar continuidade. Então, se ele é 17 quilômetros, vírgula, ele parou aqui, eu tenho aqui esse 6. E toda vez que eu tiver o 6 numeral, ele vai dar continuidade no hectômetro. Então, vai ficar 600. Eu vou começar a colocar os zeros na minha tabela. E assim, eu vou dar continuidade até chegar em metro, que é o meio da tabela. Olha lá, 0, 0, 0, sempre 3 zeros, 0, 0, 0. Eu paro em metro, conforme for o resultado. Olha o outro exemplo aqui. Aqui é 8 o quê? 8 hectômetro. Então, vamos lá.
Então, se ele é hectômetro, ele tá aqui na tabela. Então, eu começo a colocar ele aqui, 8. E aqui eu tenho o que depois da vírgula? Eu tenho o número 1. Eu completo com 0. E aqui, quando chegou na metragem, 0, 0, 0. E assim vai ficar a tabela. Só que, professora, logo mais tem um resultado que ele pede também. O que é esse resultado? Ele é nada mais que a junção de todos esses numerais. Olha aqui, ó. 17, você coloca o 17, aí você vai colocar o 600 em seguida, e você vai completar os zeros aqui na tabela, para se transformar em quê? Em metros cúbicos. Quando você tiver o resultado, você só vai preencher a tabela para transformar as medidas indicadas em metros cúbicos. Perfeito? Agora, em sequência, nós temos o conteúdo de medidas de capacidade. O que é uma medida de capacidade? É a quantidade de líquido que cabe em um recipiente. Então, você vai olhar, nós temos garrafinhas PET de 1 litro, 2 litros, 3 litros, 5 litros e assim por diante. Nós temos latinhas de alguns ml e nós temos a caixinha de leite. Então, todo o líquido que cabe nesses recipientes é chamado de capacidade. Olha aí na sua telinha em vermelho. Todo o líquido que cabe no recipiente, toda a quantidade que cabe nesse recipiente é chamada da capacidade. E como nós iremos fazer a leitura a partir de agora? Nós iremos ler de uma forma padrão. Tudo que cabe nessa capacidade é chamado de litro. E todo litro, ele tem um símbolo. E o símbolo do litro é o L maiúsculo. E nós vamos usar ele a partir de hoje. Olha só, nós temos os múltiplos de litros. Nós temos decalitro, que é 1 DA, L maiúsculo, que é 10 litros, quer dizer que é 10 vezes maior que o litro. Nós temos o hectolitro, que é 1 HL maiúsculo, que quer dizer que é 100 vezes maior que o litro. E nós temos o quilolitro, que é o KL maiúsculo, quer dizer que é 1000 vezes maior que o litro. Esses são os múltiplos de litro, quando nós multiplicamos. E agora nós temos os submúltiplos dos litros, que é os decilitros, que é 1 DL maiúsculo, que é igual 10 vezes menor que o litro. Então, olha só o que acontece. Você coloca 0,1 menor que o litro. O centilitro, que é 1 CL, que quer dizer que é 100 vezes menor que o litro. E o mililitro, que é 1 KL, que quer dizer que é 1000 vezes menor que o litro. Então, você diminui. Esses são os submúltiplos de litro. E nós temos aqui a tabela. Essa tabela te ajuda a olhar bem no início a unidade fundamental, que é o litro. Lembra que a partir de agora nós vamos usar esse litro representando pela letra L. E a quantidade desse litro é 1 litro. E o que nós vamos fazer? Nós vamos usar os múltiplos que nós acabamos de falar, quando multiplicamos por decalitro, hectolitro e quilolitro, e quando nós dividimos por decilitro, centilitro e mililitro. Então, eu peço que vocês observem a tabela com calma, também tem no livro de vocês, para que vocês possam entender sobre unidade fundamental do litro, múltiplos e submúltiplos. E nós temos uma leitura de observação. Olha só, nós falamos sobre múltiplos e submúltiplos. Como é que nós fazemos isso? Nós temos o L aí em laranjado, é bem destacadinho, que quer dizer que é o litro, que equivale a 1 litro. Mas nós podemos multiplicar ele, lembra, por 10, por 100 e por 1000, e podemos dividir também por 10, 100 e 1000. Nos múltiplos, lá em litro, nós temos o exemplo de decalitro, 2,35 decalitro. Olha só o que acontece. O que eles fizeram? Nós colocamos o 2 com a vírgula lá no decalitro, porque ele está pedindo para ser decalitro. O 3 está na sequência do litro. E o 5 está lá
na continuidade dos submúltiplos. Olha para onde é que foi. Em decilitros. Então, nós temos 2 decalitros e 35 decilitros. Dando continuidade lá embaixo, quando nós temos nos hectolitros. Lá nos hectolitros, nós colocamos o 6 e a vírgula. Você vai dividir nessa tabela conforme você vai dando a unidade. E depois, na sequência, nós temos o 4. Aí, você vai colocar o 4 e o 7 no litro para representar 47 litros. E logo em sequência, nós temos os 5,26 litros. Se é litro, se é L, a gente joga direto no laranjadinho 5, e os 26 centilitros, porque termina em centilitros. E logo embaixo, nós vamos mais para o lado da divisão, quando a gente diminui isso aí em mililitros. Olha só, coloco 0, litros, 0, 0 e por fim o 4, para ficar 4 mililitros. É aquela famosa tabela que nós já vimos em sala de aula, só que agora nós vamos trabalhar ela na forma de litros, tanto nos seus múltiplos quanto nos seus submúltiplos. E logo mais na próxima aula nós iremos fazer atividades sobre isso, para que nós possamos entender mais, vamos entender como transforma essa tabela, como trabalha com ela, e eu peço que vocês deem uma olhada no conteúdo que está no livro com calma, releia o assunto e faça uma observação de todas as tabelas, para que a gente consiga acompanhar com bem calma e que seja bem tranquila essas aulas a partir de hoje. Olha só, nós vamos agora para o nosso intervalo. Vocês vão descansar um pouco, tomar uma água, respirar e vai voltar para a aula de ciências e eu vou ficar aguardando vocês aqui, tá bom? Um abraço.